A gente acabou de ter aula de ligação covalente. Vamos retomar rapidinho? Na ligação covalente, os compostos que são chamados de moleculares são formados por compartilhamento de elétrons entre os átomos. Aí eu citei para você 3 situações: hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio com ametal e ametal com ametal. Te ensinei que existem 3 representações: a fórmula molecular, que são as que você está vendo aqui, ácido cianídrico, etanol, etileno, acetileno e ureia. Lógico que por enquanto você não precisa saber o nome das substâncias, a prova vai mencionar o nome e vai mostrar a fórmula molecular. Tem a fórmula molecular, que mostra o número de átomos na molécula, tem a fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis, em que mostra os elétrons que fazem parte da molécula, os chamados livres, e os que são compartilhados, e a fórmula estrutural, em que cada par de elétron compartilhado é representado por um traço. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas moléculas que são importantes e vou representar a fórmula estrutural de cada uma. Combinado? Toda vez que você estiver na prova, o que o examinador tem que te oferecer? O número atômico, para que você faça a distribuição, porque eu preciso saber o número de elétrons que o átomo tem na camada de valência, para saber quantas ligações ele faz, ou o examinador me dá a família, o grupo. Ácido cianídrico, Sassá vai só falar, combinado? Hidrogênio está no grupo 1, ou grupo 1A, carbono está no grupo 14, ou grupo 4A, nitrogênio está no grupo 15, ou grupo 5A. A gente combinou que o hidrogênio faz uma ligação covalente, que o carbono faz 4 ligações covalentes, que o nitrogênio faz 3 ligações covalentes. E a última dica que eu te dei no vídeo anterior, ela foi importantíssima. Eu falei que o carbono é tetravalente e tetracovalente. Faz 4 ligações covalentes de 4 formas diferentes. Então vamos colocar o carbono no centro e vamos colocar um hidrogênio de um lado e um nitrogênio do outro. Hidrogênio aqui. E vamos colocar o nitrogênio aqui. O carbono é capaz de fazer 4 ligações simples, mas o nitrogênio não consegue entrar. O carbono é capaz de fazer 2 ligações duplas, mas o hidrogênio não faz dupla. E o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. O carbono é capaz de fazer 2 simples e uma dupla, mas o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Só sobrou uma possibilidade. O hidrogênio vai fazer uma ligação e o carbono vai fazer uma tripla ligação. E a gente já sabia disso. Vamos lembrar que às vezes ele vai perguntar para você na prova o número de elétrons compartilhados. Quantos elétrons o carbono está compartilhando? O carbono está compartilhando 8 elétrons. 6 aqui e 2 aqui. O hidrogênio está compartilhando 2 elétrons e o nitrogênio está compartilhando 6 elétrons. Vamos lembrar que cada traço na fórmula estrutural corresponde a um par de elétrons compartilhado. Combinado? Eu não coloquei, mas vou colocar porque eu quero que você veja. O nitrogênio, ele tem um par de elétrons aqui. Esse par de elétrons é chamado de elétron livre, não compartilhado. Esses são os elétrons compartilhados. Como eu quero representar a fórmula estrutural, vou apagar. Eu não quero mostrar os elétrons livres. Combinado? Eu quero apenas mostrar os elétrons que estão sendo compartilhados, os pares, através dos traços. Primeira molécula construída. Agora vamos ao etanol. Você concorda comigo que a molécula do etanol é mais difícil de construir do que a molécula do ácido cianídrico? Por quê, Sassá? Porque a molécula do etanol tem mais átomos, mais ligações, mais trabalho.
Qual é o pulo do gato? Esse composto ele é orgânico. Então, carbono tem que estar unido a carbono. E eu não sei se você lembra, a definição de álcool é porque eu tenho um grupo OH. Grupo OH ligado a um carbono que necessariamente é chamado de saturado. A gente vai ver isso em ligação química lá na orgânica, que um carbono saturado é um carbono que faz ligações simples com outro carbono. Então deixa eu ver. Carbono faz quantas ligações? 4. O hidrogênio faz 1. O oxigênio faz 2. Hidrogênio está fazendo 1. Tudo certo. Oxigênio está fazendo 2. Tudo certo. Esse carbono está fazendo 2. Está faltando ainda. E esse carbono faz 1. Está faltando ainda. Quantos hidrogênios eu tenho que colocar? Aqui já tem 1. É esse aqui. Preciso colocar mais 5. Então vamos colocar um hidrogênio aqui. Vamos colocar um hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo as suas 4 ligações. Agora vamos colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. E tá aí a fórmula do etanol. Lá na química orgânica a gente vai mexer bastante com isso. Agora eu queria que você observasse uma coisa bastante interessante. A gente vai aprender já já, em química orgânica, que esse composto ele é chamado de alceno. É um hidrocarboneto alifático e eu tenho uma insaturação, uma ligação dupla entre carbonos. Por outro lado, esse composto ele é um alcino. Ele é um hidrocarboneto alifático insaturado, mas agora eu tenho uma ligação tripla entre os carbonos. Eu sei que eu não estou dando aula de química orgânica. A química orgânica vai aparecer lá na frente, mas eu quero que você observe como a ligação covalente ela vai ser muito importante na química orgânica. A gente está plantando uma sementinha para que lá na química orgânica você não tenha problemas. Como eu disse, aqui eu tenho uma dupla. Ó. O carbono tem que fazer quantas ligações? 4. Tudo bem que eu tenho 4 hidrogênios, então são 2 hidrogênios para cada lado. Sassá, a disposição dos hidrogênios faz alguma diferença para nós? Na fórmula estrutural, não. Vai fazer diferença quando a gente construir a geometria da molécula. Mas quando a gente está preocupado com a fórmula, a geometria não importa. Então, por enquanto, a geometria não nos interessa. Então, se eu colocar um hidrogênio para cá, o outro hidrogênio para cima ou para baixo, não vai fazer diferença absolutamente nenhuma. 2 hidrogênios de um lado, 2 hidrogênios do outro lado. E aqui, C2H2, ele é um alcino. Então agora a ligação entre os carbonos ela é tripla. Cada carbono faz 4 ligações, cada hidrogênio faz uma. Então eu tenho hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Vamos insistir numa coisa muito importante. Cada traço é um par de elétrons compartilhado. Então, aqui eu tenho o compartilhamento de um par. Aqui eu tenho o compartilhamento de 3 pares. Aqui eu tenho o compartilhamento de um par. Combinado? Você está vendo que essa molécula, ela é maior? Ela é super importante. Vou até escrever o nome. É a ureia. É o primeiro composto orgânico que foi construído em laboratório. Veja que essa molécula vai dar trabalho para a gente montar, mas eu vou ajudar você.
Vou colocar o carbono no centro, vou colocar um oxigênio aqui, um nitrogênio aqui e um nitrogênio aqui. O oxigênio faz 2 ligações, o carbono faz 4, o nitrogênio faz 3 e cada hidrogênio faz 1. O carbono ou faz 4 ligações simples, ou faz 2 duplas, ou faz uma simples e uma tripla, ou 2 simples e uma dupla. Acabamos de descobrir. Uma dupla. Oxigênio está estável? Oxigênio está estável. 2 simples. Carbono está estável? Carbono está estável. Cada nitrogênio tem que fazer quantas ligações? 3. Moleza. Tudo bem que eu tenho 4 hidrogênios, então é um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Toda vez que isso aparece na prova, a prova sempre vai escolher moléculas que são importantes para você construir. E o que é fundamental? Eu enxergar o número de ligações que o átomo faz para seguir a regra do octeto. Estável é o elemento que tem configuração de gás nobre, camada K completa com 2 elétrons ou 8 elétrons na última camada. Todas as moléculas que a gente construiu até agora seguiram a regra do octeto. A regra do octeto satisfaz todas as moléculas importantes? Não, mas satisfaz a maioria. O que eu vou fazer agora? Vou escolher algumas estruturas que não vão seguir a regra do octeto, porque elas aparecem em prova. Vamos continuar, mas isso num outro vídeo.